Saudações, você que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo. Estamos em áudio e vídeo neste que é o primeiro episódio do podcast Vestibular, a gente dá um jeito. Eu sou o professor Edir e será que eu preciso mesmo continuar me apresentando? Não dá para deixar isso para depois? Eu sou a Fernanda, psicóloga, especialista em preparação emocional para o vestibular. E depois a gente conversa, né? Depois. Eu acho que você já deve ter identificado qual é o tema aí do nosso primeiro episódio, não é? Mark Twain dizia o seguinte: para que deixar para amanhã aquilo que você pode deixar para depois de amanhã? A gente está falando de procrastinação e esse assunto, inclusive, foi sugerido por vocês. Mesmo que esse seja o primeiro episódio, a gente já tem uma relação de longa data. Vocês que nos seguem aí nas nossas redes sociais, @edir.literatura, @psicólogafevieira. Vocês sugeriram o tema procrastinação, é uma das maiores dores aí dos nossos vestibulandos. Então, a gente resolveu começar por aí, né? Não deixamos para depois, né, Fernanda? Vamos fazer, então, uma abordagem certeira sobre esse tema hoje. E a gente gosta muito de trazer a participação deles, né, Edir? Isso é muito importante, assim. O que é que eles estão passando no momento, né? E ontem a enquete trouxe isso, né? Porque a gente até tinha feito um planejamento de um outro assunto. Era outro tema. Mas aí a gente pensou assim, né? Mas qual é a dor deles? O que eles estão enfrentando no momento que está mais difícil deles lidarem nesse momento e o que a gente pode fazer para ajudar? E aí, para mim não foi surpreendente, né? Porque eu acho que é um tema que no consultório eu vejo muito. Tenho certeza que tu, como professor, percebe muito isso nos teus alunos, né? E é um assunto que está totalmente ali enraizado, parece, no mundo dos vestibulandos, né? Então vamos falar sobre procrastinação. Vamos, eu acho que é legal a gente até definir, né, esse assunto, Sim. esse tema, esse conceito de procrastinação, que na real, Fernanda, vamos ser bem sinceros, será que procrastinação não é mesmo um nome gourmet, sabe, um nome Nutella, assim, para uma coisa que a gente pode chamar de malandragem? Não vem com isso, né? A procrastinação, ela é a falta de motivação que eu tenho para realizar as minhas tarefas, né? Os fazeres. E aí, entendendo, assim, eu gosto muito de trazer esse contexto dos vestibulandos, porque eles estão num momento que eu digo assim, é no meio, né? Lá atrás eu tinha a escola, o colégio, na frente é a universidade. E eles são totalmente diferentes do que eu estou vivendo hoje, né? Na escola eu tenho a sensação de estar caminhando, de estar enfrentando. Eu vou da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Eu tenho muitos métodos de avaliação. As disciplinas são separadas, né? Então eu faço prova de história, prova de geografia. Tu como professor percebe bem isso, assim, né? E lá na universidade também é um outro modo, né? Mas também avaliação por trabalhos, por provas. Então, se eu não gosto, né? Se eu tenho dificuldade com aquele professor ou com aquela disciplina, eu vou estudar, vou dar o meu máximo para conseguir evoluir, passar desse semestre e avançar. Então, eu tenho essa sensação de que eu estou avançando, eu estou seguindo, né? E aí cai ali bem no meio, no centro, vestibular, né? Os pré-vestibulares, esse momento de preparação para o vestibular. E aí é um momento de maior insegurança, porque eu tenho que dar conta de todas as disciplinas, eu tenho que dar conta de todas as matérias, todos os conteúdos para uma única prova, né? Isso é muito incerto. E quando o cérebro da gente, ele gosta de coisas rápidas, recompensas, prazeres, tudo que é difícil, a gente tem essa tendência a procrastinar. A gente não quer encarar o difícil, porque o cérebro ele não gosta de gastar energia, né? Ele gosta de ser muito rápido, muito tudo gostosinho, tudo mastigadinho. E por que o uso do celular é tão prazeroso e é tão viciante, né? Porque ali eu tô deitada na minha cama, no sofá, só tô rodando, eu não tenho mais esforço, mas há permanente recompensa, né? A gente tem uma sensação rápida de gozo, de prazer, né? Instantâneo, sem precisar pensar muito, sem precisar elaborar nada, né? Então, a galera falou muito
muito do celular ali. Ontem a gente lançou também, né, não só a enquete, mas a gente também deixou aberto ali pra galera deixar depoimentos e tal, e até eu recebi isso como algo um pouco repetitivo, né, a questão do celular. Muita gente falando sobre o celular, o que eu faço com o celular, e acho que é algo que a gente também vai abordar aqui hoje. Vamos falar sobre isso. Mas então é isso, né, o cérebro, ele quer as coisas prazerosas, rápidas, né, então imagina tu pensar agora que tu tem um ano pela frente, que tu tem que fazer todas as disciplinas, que tu tem que estudar 8 ou mais horas por dia, e para fazer uma prova. Né? Então o cérebro já pensa assim, opa, vamos parar por aí, não vamos nem começar, ou começa, para. E aí essa grande dificuldade deles, né? E eles estão no início do ano, mas já estão sentindo isso. Sim. Né? Eu acho que a gente está num momento realmente, né, muito peculiar, que é o vestibular, como você falou. Acho que é importante a gente fazer essa contextualização mesmo, né, do significado dessa experiência. Então, a literatura e a filosofia também trazem um pouco, né, de significação, né, de uma reflexão sobre isso. Então, na literatura e nas linguagens, a gente poderia buscar a origem etimológica dessa palavra, né? Vestibular vem de vestíbulo, quer dizer, justamente é um entrelugar, é um não estar nem em um lugar e nem em outro. E essa imprevisibilidade, essa dificuldade de você estabelecer limites claros de quem você é, do que você tem de fazer, isso tudo também acaba trazendo, né, claro, essa sensação de insegurança e de ansiedade. O Byung-Chul Han, o filósofo coreano, ele diz que a gente vive um momento também de ausência de rituais, e essa ausência de rituais, ela faz com que nós também não tenhamos muito dessa clareza sobre qual é o nosso papel. Talvez em nenhum outro momento, né, da história, né, da humanidade a gente tenha tido tanto, né, essa sensação mesmo de imprecisão ou de incerteza sobre, né, quem somos nós, para onde vamos e qual o sentido disso tudo. E o vestibulando ainda é aquela pessoa que enfrenta isso na potência máxima, né, justamente por estar nessa condição. Não há uma escala definida, né? Parece que tudo fica durante um ano numa espécie de limbo. Agora imagina a situação de vestibulandos que já estão há 2, 3 anos se preparando, né? E que é comum de acontecer. A gente vê bastante isso, né? Então, eles já chegam assim, essa fala é certeira quando eles vêm para o atendimento, né? A sensação de, eu vou começar tudo de novo, vai ser repetitivo, eu estou parado, né? Eles não conseguem visualizar o quanto eles avançam, o quanto eles crescem, e porque não é fácil. Mas imagina, assim, eu sempre dou os parabéns para os vestibulandos, né? Porque são muitas e muitas coisas que eles vencem. Diariamente, né? É foco nos estudos, é dar conta de toda a matéria, é ter alta performance, eles querem, né, evoluir e se sentir bem, enfim. Então, estão de parabéns por fazer todo esse esforço, né? E tem que sim visualizar o quanto eles estão caminhando, o quanto eles estão adquirindo conhecimento. Às vezes o resultado não veio ainda, mas com certeza eles já caminharam bastante. E até naquela analogia, né, que tu fez com a escola, a escola, ela realmente vai te permitir enxergar esse processo de evolução, e no caso do vestibular, a gente às vezes tem um processo que é diferente, né, que requer mais de um ano, requer 1, 2, 3 anos de preparação, e isso realmente às vezes não fica muito claro, você não tem uma percepção de avanços. Então eu acho que é importante que você esteja sempre também pensando nisso, né, no quanto você está num processo de evolução, num processo de, né, aprimoramento de algumas coisas, mas principalmente na analogia com a escola, eu acho que é importante você ter claro o quê? Na escola você tem que atingir uma nota. E no vestibular, não basta você atingir uma nota, porque não depende só de você. Depende também do desempenho dos seus concorrentes nesse processo, que é extremamente cruel, extremamente desigual, né? Então, quer dizer, às vezes você atinge uma excelente nota e mesmo assim você não consegue, né, o resultado necessário, a nota necessária para conseguir atingir a sua aprovação. Quer dizer, então, você está diante de um processo que não é só com você, né, mas é também, né, dependente de outros fatores que são alheios ao seu desempenho, à sua performance. Você pode ter performado muito bem e não atingir, né, a sua vaga nesse ciclo de preparação. Então entenda mesmo que é um processo. Tem uma frase, né, que se diz bastante também no nosso meio aí de preparação para o vestibular, né? Eu e a Fernanda trabalhamos há muitos anos com vestibulares, já ouvimos muitas vezes e muitas vezes até proferimos essa frase, que é a seguinte: confia no processo.
Mas eu queria emendar isso aqui, dizer de um outro jeito. Você não tem que confiar no processo, você tem que viver o processo. Né? Essa é a diferença. Porque confia no processo. E tem gente que confia tanto no processo que acaba esquecendo de viver o processo. Então, a Fernanda, a gente troca muito, né, das nossas experiências aqui, elas são experiências complementares, e até pensando nisso, a gente criou um plano de mentoria que a gente está desenvolvendo juntos e está sendo muito legal. A gente está acompanhando a evolução, né, de 15 vestibulandos, né, e a gente tem, né, boas chances aí de aprovar todos esses 15 vestibulandos. Um trabalho que a Fernanda faz, né, com a consultoria que ela dá para vestibulandos ou nos atendimentos dela, a gente tem aí índices de aprovação que vão até 90% muitas vezes, tá? Então o último ano foi excelente nesse sentido. A aprovação, ela vem justamente por conta, né, de um outro enfoque na preparação do vestibulando, né? Quando você deixa de pensar somente no vestibular como uma questão quantitativa, quantas horas eu estou estudando, né, quantos exercícios eu fiz, mas você começa a pensar nos aspectos qualitativos da sua preparação, você está dando um grande salto. E principalmente, pensa comigo aqui, se você faz vestibular, certo? E você não consegue atingir o resultado nem parecido com aquilo que você tinha, por exemplo, quando fazia simulado, quando estava fazendo as questões da apostila. Você não performou na prova, e isso acontece algumas vezes, tá? Você chega na hora da prova e não performa de acordo com as suas capacidades. Será que o problema é cognitivo? Quer dizer, será que você não aprendeu direito? Me parece que você aprendeu e na hora de fazer a prova, um outro fator interferente, né, impediu você de performar. Não é o cognitivo, é o emocional. Eu acho que essa é a grande virada de chave que tem que ser dada, é por isso que a galera que vai com a Fernanda consegue resultados tão acima da média, né? Então, é importante que a gente pense nessa questão da preparação emocional. Sim. E aí, a questão da procrastinação, que vocês trazem tanto, ela talvez não esteja somente ligada, né, a um simples hábito de procrastinar, mas deve ter raízes mais profundas, né? Sim. Tem diferentes tipos de procrastinação, né, Fernanda? Vamos falar sobre eles. Assim, tem 3 tipos, né, de procrastinação que a gente trabalha, mas, sinceramente, assim, né, eu acho que eles estão relacionados e que, às vezes, eles são uma coisa só, né? Se a gente pegar o primeiro tipo de procrastinação, é esse que até a gente já conversou um pouco aqui, né? Que é o vício, né? É aquela pessoa que tem completamente a mente dela tá voltada ao prazer, a me realizar facilmente, né? Então eu deixo de fazer o que é difícil porque eu mexo no celular, eu tenho prazer, eu vou lá comer uma comida, eu tenho prazer. Essa pessoa, bem provável que ao longo da vida ela não soube lidar com frustrações, né? Então ela busca sempre o prazer, sempre o que é bom para ela. E isso já é uma característica do nosso cérebro, né? Mas então a gente tem esse primeiro tipo assim de procrastinação, que é uma procrastinação através do prazer e de recompensas e de estar sempre fazendo só o que quer, só o que gosta, né? Aí a gente já tem um segundo tipo de procrastinação, que é a que eu mais vejo, né? Que ela está relacionada ao perfeccionismo. Então, quanto mais a pessoa é perfeccionista, mais ela vai procrastinar. E isso é, de certa forma, até uma defesa, né, que o cérebro faz. Porque quando eu sou perfeccionista, eu busco essa excelência, essa performance, tudo tem que ser muito bom. Só que, na verdade, não fica, a pessoa não tem essa sensação de que tá bom. Ela fez, e aos olhos dos outros a gente vai dizer, nossa, mas tá bom, mas a pessoa sente, não tá. Eu ainda não alcancei, eu poderia ter melhorado aqui, eu poderia ter feito isso aqui. Então, ela tá sempre buscando o melhor. E esse melhor é muito difícil, porque ele não vem, né? E aí, que como isso causa muita dor, por isso que o terceiro item vocês vão entender que para mim está muito relacionado, essas três procrastinações, né? O cérebro vê aquilo assim, nossa, mas ele se exige tanto, ele está se doando tanto, é tão ruim perceber que eu não estou dando conta, eu busco esse perfeccionismo, eu tenho que estar tudo no meu controle, e eu não alcanço, isso me gera dor, então é melhor procrastinar. Então eu sento para fazer outra coisa. O meu estudo, eu vou querer que ele seja perfeito, eu vou querer aprender tudo, eu vou assistir essa aula e quando eu for fazer os exercícios de matemática, eu tenho que acertar todos,
né? E assim funciona a cabeça do perfeccionista. Então, se ele errou 2, ele pode ter acertado 8, mas ele errou 2, ele vai focar naquelas 2 que ele errou. E aí a simples perspectiva de que ele possa não acertar 10 na próxima vez, já faz com que ele crie algum mecanismo de fuga. E aí isso é tão doloroso para ele que o cérebro, como uma defesa, diz assim, não, então não estuda, né? Já que tu vai sofrer, não estuda, vamos procrastinar, vamos fazer outra coisa, uma coisa que tu dê conta, uma coisa que tu seja bom. Né? Isso pode acabar criando também aquele vício de você estudar aquela matéria que está dentro da tua zona de conforto. Sim, né? Tem muito isso. Eu, como mentor, eu vejo muito o aluno que ele vai e começa a criar um mecanismo de estudar aquilo, né, naquilo que ele é bom e, né, tem determinadas demandas, como, por exemplo, a mais comum de todas, redação, né? Eu tenho que ficar aqui, e a redação? Né? Ou aquelas disciplinas que estão lá na segunda fase, você está estudando questões, né, objetivas, mas você não faz questão discursiva. Aí você vai deixar para se ocupar das questões discursivas quando? Faltando um mês para você fazer uma prova discursiva, né? Então, quer dizer, isso acaba sendo um processo bem sabotador. E redação é uma coisa que pega muitos vestibulandos, né? Eu acho que assim, que eu mais vejo matemática e redação. Né? E tem muito aluno assim que procrastina muito para fazer a redação, ou que eles escolhem um dia para fazer a redação e esse dia é torturante. Às vezes eles começam a fazer às 8 da manhã e já é 4 da tarde, 5 da tarde, eu não terminei minha redação. E aí começam a vir vários pensamentos, porque na hora da prova eu não vou ter todo esse tempo, aquela escrita nunca tá perfeita, eu tenho as ideias, mas eu não consigo colocar elas no papel. Então, e aí por isso, né, isso é tão sofrido que eu vou fazer outra coisa, então sempre deixo a redação de lado. Mas a redação, ela tem esse fator assim de, quando eu tô fazendo questões objetivas, eu assino e assinei e deu, não tem a minha marca, não tem um registro meu, né, e na redação tem uma assinatura, né, o texto fala muito sobre a pessoa, tem personalidade o texto, né, ninguém faz um texto igual. Então, como escrever é se posicionar e esse momento é de muita insegurança, por isso é difícil. Então, se a pessoa ela tem problemas com insegurança e com medo, a redação vai ser o bicho-papão dela. Sim, porque é uma exposição, né? É diferente você marcar uma cruzinha ali, porque, enfim, várias outras pessoas vão marcar a cruzinha no mesmo lugar. Vão ler meu texto, vão me enxergar. A escrita é única. Aí como eu faço? Né? E aí é por isso que quanto mais inseguro essa pessoa é, mais ela vai fugir dessa escrita, dessa redação. Perfeito. E o terceiro, né, pra gente dar sequência aqui, então a gente falou dos vícios, né, do prazer, é um tipo de procrastinação, o segundo é o perfeccionismo, e o terceiro é estresse e ansiedade, né? Quando a gente está dentro de um quadro de estresse e de ansiedade, a tendência é a gente procrastinar. Com a mesma pegada, assim, do perfeccionismo, né? Porque eu já tô adoecido, né? O meu corpo já está sem energia, eu tô sofrendo, as minhas emoções tão dolorosas, né? Tão sofridas, e como eu vou ainda demandar 8 horas de estudo, como eu ainda vou pegar para fazer, né? Então, eu também recuo. Como uma defesa, eu deixo de lado o que é importante, mas é porque ali eu já tô num grau de sofrimento muito grande. Né? E a procrastinação, assim, eu gosto muito que os pacientes, que os alunos entendam isso, assim. Tem um sofrimento por trás disso, né? Tem medo, tem insegurança. O medo paralisa a gente. E a gente precisa trabalhar sentimentos, a gente precisa explorar isso, a gente precisa colocar na mesa, né? Isso é muito importante. Eu ontem à noite ainda estava dando um atendimento que não é para uma vestibulanda, mas já foi um dia, mas essa frase agora me vem na cabeça, assim, vamos colocar as cartas na mesa. Isso é muito importante. Essa pessoa, ela estava com muitos pensamentos negativos e muito sofrimento. E ela não entende o porquê, ela só tá sofrendo, ela não entende o porquê disso, e ela fica todo o tempo se voltando para os pensamentos dela, mas eu tô pensando isso, mas eu tô pensando isso, eu tô pensando isso. E aí é que entra o papel da terapia, né? Para só um pouquinho, vamos colocar as cartas na mesa e vamos entender que sentimentos estão aí dentro. Por que tu tá tendo esse pensamento? Por causa disso, disso e disso. É isso que tá acontecendo na tua vida, né? Então a gente precisa clarear, precisa mostrar. E isso precisa ser feito também, né? Os vestibulandos, eles precisam entender,
Porque senão fica uma coisa assim, eu só procrastino, eu procrastino, e aí isso fica muito generalizado, né? Sim. Mas por que eu tô procrastinando? Isso é uma pergunta que eu preciso me fazer, né? Eu preciso buscar o meu autoconhecimento. Por que eu estou procrastinando? E a pergunta seguinte vai ser como fazer para não procrastinar, mas isso a gente vai depois abordar com vocês de maneira bem clara, né? Sim, depois a gente vai trazer técnicas. Mas a importância, né, desse autoconhecimento, né, sim, Fernanda? Até, galera, seguinte, na descrição do vídeo no YouTube tem o contato da Fernanda para você marcar com ela ou uma consultoria, para de repente você fazer de uma maneira um pouco mais rápida, né, um processo de identificação do que está te fazendo procrastinar, ou até mesmo para você começar um processo terapêutico que vai te fazer ter mais profundidade nessa questão de identificar quais são, né, as questões que te paralisam. Isso é muito importante, né? Porque cada um de nós vai ter as suas motivações. E dependendo desse motivo, dependendo da tua história, do teu histórico familiar, enfim. Por exemplo, a Fernanda trouxe ali o segundo tipo de procrastinação. A gente troca muita figurinha, a gente conversa muito sobre isso, né? Então, ela falou ali sobre a questão da autocobrança, né? Da pessoa de ter um perfeccionismo muito, né, exacerbado. E aí você pensa, não, mas eu não aceito nada menos do que o perfeito. Mas por quê? Da onde veio isso? E é só a partir de um reconhecimento disso, né? Não sei se você tem alguma exemplificação para dar de casos, né? De procrastinação, sim. Ligados mas eu tô falando uma coisa que é muito importante. A gente precisa olhar para a história, né? Eu preciso conhecer o meu passado. Eu tenho que entrar em contato com ele, porque a gente tende a sufocar as emoções da gente, né? Os pensamentos, eles são mais fáceis de identificar. Se a gente colocar na balança razão e emoção, a emoção vai vencer, né? Razão é pensamento, e pensamento eu consigo identificar, eu sei o que eu penso, mas eu não sei muitas vezes o que eu estou sentindo. Né? Sentimentos, eles ficam misturados, eles ficam ali bagunçados, e eu às vezes não consigo nem nomear os meus sentimentos. Eu sei que eu tô sentindo um desconforto. Que desconforto é esse? Né? É tristeza, é frustração? A gente precisa dar nome aos sentimentos da gente. E é muito importante, vão ter episódios sobre isso, né, da gente falar sobre crenças limitantes, processos sabotadores, porque isso é fundamental que os vestibulandos olhem para isso, né, porque tu mesmo citou, eu chego na hora da prova, nossa, eu vou super bem nos simulados, o meu ano foi perfeito. E aí eu cheguei na hora da prova, eu comecei a me tremer todo, eu errei gabarito. É inacreditável, mas a gente vê isso, não vê? Muito. De aluno, assim, alunos excelentes. E eu perdi 2, 3 questões no gabarito. Eu não consegui terminar minha redação. E aí tu vê ali que a pessoa tá se auto-sabotando, né? E é muito importante entender isso. Então, vão ser assuntos para os próximos episódios. Então, deixa nos comentários aqui do vídeo no YouTube a tua sugestão de assunto para o próximo episódio. Isso é bem importante, porque quanto mais a gente tiver essa conexão, melhor vai ser essa experiência da gente fazer uma troca, da gente proporcionar para você as soluções para as coisas pelas quais você está passando. Então coloca aí nos comentários. Pode colocar uma palavra só, de repente pode colocar autossabotagem, pode colocar ansiedade, coloca quais são os assuntos, quais são os temas que te tocam mais profundamente aí para que a gente possa te ajudar. É por isso que o nome do nosso podcast é Vestibular, a gente dá um jeito. Muito bom. Tantos anos em cima disso, né? Verdade. A gente tem tanta experiência, já tem tantos casos aí. Sim. A Fernanda já deve ter acompanhado cerca de uma centena de vestibulandos, porque acompanhar vestibulando como psicólogo não é como acompanhar como professor, né? O professor ele vai pegar milhares de pessoas, né? O filtro para psicóloga já é maior, né? E isso até é interessante porque se reverte também no próprio resultado. É alguém que já está com a consciência de que, peraí, tem algo a mais que eu preciso fazer que vai me levar no resultado, né? Que tem a ver não com a questão cognitiva, como a gente falou aqui, mas com a questão emocional. Então esse é um salto que poucas pessoas dão, mas que justamente dá um resultado absurdo. Com certeza faz muita diferença, e se você tiver esse insight, você vai dar um boom, é aquela famosa virada de chave, né, Fernanda? Com certeza. E aí sair bem mais preparado, né? Porque assim, a prova fala sobre autoconfiança,
né? Eu preciso chegar nessa prova confiante do meu processo, confiante de quem eu sou. Então, durante todo o processo terapêutico, a gente vai buscar autoconhecimento. A pessoa precisa entender quem ela é, como ela chegou ali, ela está orgulhosa do processo dela, ela sabe o que ela estudou, ela sabe das demandas dela, então ela sabe aonde ela manda bem, ela sabe como ela vai iniciar essa prova, como ela vai terminar, e eu tô confiante, eu quero fazer isso, né? Então isso, assim, eu teria muitos exemplos para trazer, assim, porque eu já tive paciente que fazia prova em sala especial, né? Buscou um diagnóstico para fazer prova isolado em sala especial. E depois de tanto tempo tu chegar e o paciente falar, eu tô louco que chegue o dia da prova porque eu quero ir lá fazer essa prova, eu quero fazer essa prova no meio de todo mundo. Deixou, né, de lado a sala especial e foi fazer a prova com todo mundo. Foi fazer a prova, porque essa pessoa, ela achava que tinha um diagnóstico, assim, de fobia social. Mas, na verdade, eram os medos, né, da reprovação. Estava tudo relacionado ali a esse momento, né, do vestibular, do estudo, de não dar conta, da autoimagem, porque se eu tenho uma autoestima baixa, eu não vou conseguir me posicionar na prova, né. Eu não tenho essa confiança em mim. Então, assim, tem critérios que a gente precisa trabalhar. A gente precisa, como eu falei, assim, olhar para a crença limitante para entender toda a história desse estudante, e a gente precisa ver em que momentos esses sabotadores atuam, né? Porque tem aluno que passa o ano inteiro bem, aí o sabotador aparece lá na prova. E tem aluno que não, que é desde o início a sabotagem está atuando ali, e não para. Né? E o cérebro é muito inteligente também, né, Edir? Então, assim, às vezes a gente está fazendo uma sabotagem aqui e a gente identificou, ele começa a fazer outra, então eu vou para o outro lado, então eu vou começar a fazer outros movimentos. Mas eu sempre cuido muito dos vestibulandos, e isso a gente já conversou que a gente vai ficar atento ali nos mentorados, né? Porque antes, assim, em torno de 15, 20 dias é onde aparece mais as sabotagens, 15, 20 dias antes da prova, né? É onde aparece mais os sabotadores. Então, eles sempre se adoecem, eles resolvem fazer uma coisa que nunca fizeram antes. Então, a gente tem que cuidar isso, né? Por exemplo? Já aconteceu de tudo, assim, paciente de... Ai, Fê, eu tô tão bem, tá tudo tão tranquilo, eu vou no restaurante. Aí, eu até achei que aquela mensagem assim, tá, ok. Aí foi um restaurante tailandês cheio de pimenta lá, ficou quase passando isso, mal. Negócio... Quase isso. Quase isso. Foi comer uma comida que nunca tinha, né, experimentado, e aí passou super mal, pegou um processo alérgico, e assim nem era, nesse caso ela nem tava 15 dias antes da prova, porque ainda se é assim, a gente ainda consegue consertar, né, mas ela tava assim, a prova era no outro dia, então ela foi pra prova assim, abaixo de medicação, cheia de coceira, toda vermelha, mas foi fazer a prova, né? Mas agora, é isso. Com toda essa experiência que a Fernanda tem, a gente já tem até um programa de atuar em cima disso, né? Quer dizer, os nossos mentorados, eles vão estar constantemente aqui em observação, especialmente nessa reta final aí, não vai ter chance para isso a prática nos traz, né? Porque a gente vai fazendo vendo uma coisa, então a gente vai criando métodos assim, não, 15, 20 dias antes, eu tenho vontade de pegar e chavear eles dentro de casa. Não vão sair. Não, mas a gente faz todo um trabalho para que isso não aconteça, né? E eles estejam, assim, cientes da sabotagem deles, do que eles podem fazer, enfim. Muito bom. Fernanda, então a gente falou de 3 modalidades aí de sabotagem diferentes, né? A gente vai falar logo em seguida também sobre possibilidades da gente atuar, né, de maneira mais prática em cima delas. Claro que a mais importante estratégia de enfrentamento, né, da procrastinação, da autossabotagem, da ansiedade, é o autoconhecimento, né? É você conhecer os seus próprios mecanismos. Isso, né, é um trabalho de terapia mesmo que vai te dar com consistência, né? Para você ter esse grau de conhecimento da sua própria condição, para que você consiga, né, equalizar esses problemas no dia a dia, se tornar cada vez mais forte. A gente costuma usar o termo blindado, né? Você vai para a prova blindado, né? Se você faz o trabalho de preparação emocional com a Fernanda, você vai estar blindado. Mas vamos lá, a gente tem algumas outras questõezinhas para abordar aqui sobre o processo de sabotagem, e uma das coisas que pega muito é o medo, né? Você falou do medo de reprovar, ou, né, do medo ali de não ser perfeito, mas tem o reverso dessa moeda, que seria tipo o medo do sucesso? Tem, isso pode isso também... paralisa. É. Paralisa.
Paralisa os alunos. Por que alguém tem medo do sucesso, Fernanda? Então, né, o inconsciente da gente aí falando, né, Edir? Às vezes, a gente tem ótimos alunos. E a gente percebe assim, nossa, mas por que esse aluno ainda não passou? Porque ele, né, tem toda a condição de passar. Mas às vezes por ser mais imaturo, às vezes é um processo que ainda tem uma insegurança ali, e ter sucesso é aparecer, né? Às vezes a pessoa tem essa dificuldade de encarar. Eu gosto sempre de verbalizar, de falar cenas, de trazer essa narrativa do que está acontecendo, né? Para eles conseguirem visualizar. O medo do sucesso será que eu vou dar conta de uma faculdade inteira de medicina, onde tudo é mais difícil, tem professores que vão me ver, eu vou apresentar trabalho, eu vou ser médico, eu vou pegar um papel novo para mim, porque quando eu passo no vestibular, eu já estou dentro da universidade, e aí eu já visto o meu jaleco, e aí eu já sou um profissional. É quase isso, né? A questão dos rituais, né? Tu acabou ritualizando a passagem para um outro lugar. Agora tu não é mais o estudante pré-vestibulando, agora tu é o futuro médico, ou praticamente é o médico. E essa fase da vida de se tornar adulto, de se tornar profissional, é muito difícil, porque aí eu vou ter que ter demandas, né? Eu vou ter que ser responsável, eu vou ter que dar conta de um hospital, conta de paciente, eu vou ter que vestir o jaleco, eu vou ter que me sustentar, eu vou ter que aparecer, eu vou ter que falar, vou ser serviço, eu vou ser um bom médico, né? Como eu vou lidar com isso tudo, com essas demandas? E aí eu fico preso nesse processo dali de ficar estudando, de ser um vestibulando, e eu tenho perfeitas condições, mas eu não consigo ainda me ver do outro lado. Por mais que seja o que eu mais quero. O que eu mais quero, tu pergunta pra eles, ser médico, ok? Mas eu tô pronto para realizar esse papel? Né? Por isso que é muito importante trabalhar a autoestima, a autoconfiança, né? Então a gente tem esses critérios dentro do trabalho para que eles consigam chegar na prova e que eles já consigam se visualizar lá do outro lado. Perfeito. Né? Enfim, temos muitas histórias aqui, né? E é importante a gente traz muito exemplo, traz falas, né, deles, para que eles possam se identificar e perceber o que está acontecendo. Então, assim, hoje a gente está falando de procrastinação, mas olha quanta coisa a gente trouxe por trás disso, né? E o que a gente observa, né, Edir? Que eles estão assim, eu procrastino aqui, eu procrastino ali, eu vou buscar um método para estudar melhor, eu vou buscar isso aqui, eu vou, né? Então, eles estão sempre buscando muita técnica, né? E às vezes tem que recuar um pouquinho nisso. Eu preciso viver realmente, né? O que a gente estava falando. Viver o meu estudo, né? Eu preciso... Agora eu estou estudando matemática, agora eu estou estudando matemática. Então, o que acontece às vezes? Eu não estou estudando essa matemática, mas eu estou vendo vídeos, eu estou fazendo aulas, eu estou não sei o quê, de como aprender a estudar a matemática. Né? Aí, não, mas eu quero ter tudo isso na minha memória. O que eu tô fazendo? Eu tô estudando como adquirir memória. E aí eu deixo de fazer o meu básico, porque eu quero, assim, me tornar um profissional de tudo isso, né? Eu quero pegar todas essas coisas. Eu quero ter memória, eu quero ter organização, eu quero fazer academia. E muitas vezes a gente precisa olhar para isso, assim. A academia é uma coisa, né? A gente sabe o quanto é importante fazer academia e quantos benefícios vai trazer para eles. Mas às vezes eles fazem academia porque eu estou estudando e sou um vestibulando. Então, às vezes, eu preciso pegar e tirar eles um pouco sai um pouquinho desse vestibulando, né? Tu vais fazer academia porque é importante pra ti, importante pra tua saúde. Não é porque vai melhorar a tua performance como estudante. Vou ter mais memória se eu fizer isso. Não, você vai fazer o exercício físico porque é uma questão de bem-estar, né? De bem-estar. Porque a gente precisa se dar permissão para viver as outras coisas, né? Isso é um fator que acaba adoecendo muitos vestibulandos, né? Eu preciso dar conta de tudo isso aqui. Eu tenho que ser bom em atividade física, eu tenho que estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia, eu tenho que estar com tudo em dia, eu não posso fracassar. Eu tenho que ter memória, eu tenho que fazer isso. Então, são muitas coisas que eles precisam. Eles criaram isso, né?
E também foi criado, assim, porque a gente está levando uma enxurrada de informação, Sim. né? A nossa comunicação, a gente está todo dia pegando e olhando redes sociais e vendo o que os outros estão fazendo, e aí já vem a comparação. Outro tema aí, autocomparação. Sim, e aí eu também estou buscando querer fazer todas essas coisas, porque eu vi alguém que fez, então eu preciso fazer também. Mas a questão é, não, olhe para o seu processo. Pare um pouquinho, né? O outro fez e deu certo, ok. Mas como eu vou fazer? Como eu aprendo a matemática? Como eu consigo entender as obras literárias e chegar pronto para essa prova? Então deixa eu te dar uma dura agora. Tá cheio de especialista e cheio de guru, né, que vai te dizer o que você tem que fazer, né? É o negócio do método. Então, e é complicado isso mesmo, porque você vai ter um bombardeio de informações nesse sentido. Tem uma ditadura da neurociência dizendo o que você pode, o que você não pode fazer todos os dias. E vamos lá, qual é o vestibulando perfeito, então? Se você ficar consumindo essas informações o tempo inteiro e levando isso em consideração para que você vai ter que ajustar a sua rotina a isso, você vai ter que acordar todos os dias às 4 da manhã, tomar um banho de gelo, certo? Depois você vai ter que fazer uma meditação, tá? Depois você vai ter que fazer uma academia, depois você vai ter que tomar um café da manhã com tantas e tantas substâncias que favorecem a sua memória, você vai ter que consumir selênio, você vai ter que consumir isso e aquilo, e mais um suplemento disso e daquilo outro. Aí depois, cara, não tem como você atingir esse nível de perfeição, especialmente pelo fato de que não existe nada perfeito, né, que valha para todo mundo. A questão é, o que funciona muito bem para alguém pode ser catastrófico para você. Então, pare de buscar esses referenciais assim tão externos à sua experiência. Esse é um problema muito sério que a gente vem enfrentando, né? Quer dizer, justamente por conta daquilo que a gente falou, o vestíbulo, né? Quer dizer, esse entrelugar, essa condição indeterminada de estar num pré-vestibular, né? Isso faz com que você fique muito carente de referenciais. Só que aí muitas vezes você busca esses referenciais fora da sua própria experiência e você acaba ficando o quê? Né? Meio, vamos dizer, perdido mesmo, né? Ao invés de você ter um encontro com as suas próprias demandas, com aquilo que funciona para você, você está tentando impor alguma coisa de fora para dentro. Né? Tem muito especialista ditando regra de como estudar, dizendo que é assim que funciona. Cara, é bem complicado isso, tá? Então eu preciso muito agora que você se comprometa a encontrar aquilo que funciona para você, certo? Seja um vestibulando consciente da sua própria demanda, da sua própria forma de aprender. Isso vai fazer toda a diferença. Respeite também o seu momento e a sua condição. Não confie no processo, construa o processo. Método não é tão importante quanto prática, constância. Toda essa teoria que está aí fora, né, talvez ela seja um monte de besteira se a gente for aplicar isso na prática do seu dia a dia e da sua condição. Então, autoconsciência, autoconhecimento. Beleza? Uhum. É isso isso aí. E aí vamos então agora como resolver, né, a procrastinação. Então, chegou a hora de resolver o problema, né? Por que o nosso podcast é vestibular, a gente dá um jeito? Porque a gente está aqui para ouvir as tuas dores, para, né, conversar sobre os temas que são importantes, que te tocam, mas porque a gente quer também te oferecer esse apoio de uma solução concreta, né, para o problema. Então a gente vai trazer isso agora na sequência. Antes da gente trazer as soluções, né, para todas essas formas de procrastinação, vamos só tocar um pouquinho nisso aqui, no celular. Procrastinar um pouquinho, é isso? O celular, ele foi assim, o recordista de menções ali no nosso levantamento ali sobre Sim. procrastinação que a gente fez ontem. Foi rápido, né? A gente comentou aqui que a gente fez uma pesquisa ontem e a gente acabou mudando o plano original do nosso podcast, né? Vamos pegar o tema que tá tocando eles. Só que aí, além de procrastinação ser o tema escolhido, né? Vamos dizer assim, o grande vilão da parada parece que é o celular. O que eu faço? Será que ele é realmente assim tão poderoso nesse sentido de ser um gatilho de desfoque, né, de roubar a nossa capacidade de concentração, Fernanda? Sim, ele é, né? Justamente por aquele primeiro critério lá que a gente falou, né, de tipo de procrastinação, que eu trouxe? Busca do prazer. O celular, ele tem isso, né? Ele não me gera esforço nenhum, ele tá fácil, ele tá acessível, o meu prazer tá ali,
tá muito rápido e acessível, e eu tenho recompensas gigantescas, né? Eu consigo me comunicar, eu consigo ver a vida do outro, então eu consigo sorrir, eu vejo vídeo engraçado. E até o que eu não quero ver, eu posso, né? É assim, eu descarto. Eu tiro da minha vida, que coisa, né? Então, e por isso ele é muito viciante, né? Então a pessoa, é difícil conseguir ficar sem o celular, e assim, ó, e tem casos, Edir, que aconteceu de eu ter que negociar com o paciente, assim, tipo, a hora de estudar, eu estudo na sala de jantar. Então tá, então o celular vai ficar dentro de uma gaveta no guarda-roupa, trancado no quarto. Ou eu estudo no quarto, o celular estava dentro de uma gaveta na cozinha. Porque às vezes ele precisa realmente sair de cena. Porque não é todo mundo que tem o controle de dizer assim, ó, tô precisando me aliviar um pouquinho, sabe? Vou colocar uma musiquinha, vou fazer um exercício de respiração e eu tô dando conta disso aqui. Porque eu tenho controle sobre mim. Porque no momento que tu pega, o teu pensamento já voou para várias coisas. Será que me responderam? Será que alguém me ligou? Deixa eu ver se alguém postou alguma coisa. E aí eu já me perdi, né? Então se eu tenho esse controle de usar ele assim, eu vou deixar aqui, vou colocar uma música no meu intervalo, né? Mas é muito difícil isso, né? É difícil pra gente, é difícil, sim, né? A gente quer olhar ali, deixa eu ver se tem alguma notificação, deixa eu ver quem me ligou. Então, ele é um mecanismo de fuga poderoso, né? Porque a gente às vezes vai ter essa coisa da desculpa, né? A gente acaba, a procrastinação tem muito disso também, a gente acaba criando, né, mecanismos, como a Fernanda disse, o cérebro da gente, ele é ardiloso, né, ele vai criando mecanismos, tipo, você acaba tendo uma justificativa para fazer aquilo, então, eu preciso ver se tem uma notificação, né, tipo, claro, a gente tem aquela sensação de que a gente tá perdendo alguma coisa se a gente não tiver com o celular ali, né, eu acho que isso passa também por um processo de reeducação da nossa relação com o aparelho, né, então, assim, a gente tem dois momentos que são cruciais da sua rotina, que são justamente o começo e o final dela, né, para que as coisas deem certo hoje e para que elas continuem dando certo amanhã. Então, tipo, de manhã cedo, você não pode chegar e a primeira coisa que você faz é ir pro celular. Isso aqui já é uma forma de poluir o seu cérebro, né? Então, a primeira coisa que eu faço de manhã cedo, eu particularmente gosto de pegar e fazer uma leitura mesmo, certo? Eu pego e leio alguma coisa. Às vezes até vou reconhecer que eu leio na tela, mas aí eu tô consciente de que eu não vou ficar aqui no feed da minha rede social. Eu coloco ali, né, um e-reader, né, eu coloco para fazer a leitura de um livro que eu tô no momento debulhando aqui, e eu coloco aqui na tela escura, inclusive vou lendo ali sem cansar os meus olhos, e é o que eu faço de manhã cedo, né? Mas, Fernanda, tem outras estratégias, né, de você acordar. O que seria legal você fazer, sim, ao acordar, por exemplo, para não começar nessa onda de se poluir com o celular? Isso é fundamental. Isso, assim, todos os mentorados já estão com essa dica anotada lá. E vai de bônus para você, então. Vai de bônus. E os meus pacientes que são vestibulandos, né, também. Quando a gente tem esse processo do acordar, né, a gente não pode negociar tanto com a gente, porque o que a gente faz? A gente coloca lá o despertador para 5 da manhã. Aí a gente vai lá, modo soneca, né? Sim. Então a gente já começa procrastinando, não dá, né? Então não façam isso assim. Abriu o olho, pula da cama. E a primeira coisa, assim, claro, cada um cria, eu acho assim que isso não precisa ser uma regra, né? A gente está aqui para trazer benefícios para eles, né? O Edir gosta de ir lá e ler. Eu já sou diferente, eu tenho que abrir a janela e olhar para a claridade. Isso tem uma explicação. Desde que eu coloquei isso em prática na minha vida, eu vejo que, assim, é outro dia, né? E isso é o que eu passo para eles, assim. Então, se despertou, vai pular da cama. E se possível, nesses primeiros minutos de despertar, tu vai ficar de 2 a 5 minutos olhando a claridade do dia, né? Porque essa claridade entra nos olhos, atua lá numa parte do cérebro que vai liberar dopamina. Então, o teu dia já vai ser mais motivado, né? Porque a explicação da procrastinação eu não tenho motivação para fazer aquela tarefa, né? Então a gente também precisa, muitas vezes, trabalhar com essa dopamina, com esse bem-estar, eu preciso dar sentido àquele estudo, né? Eu preciso dar sentido ao meu dia. Por que eu estou acordando para fazer isso, isso, isso? Mas vamos lá, né? Voltando à tua pergunta.
sair da cama logo que abrir os olhos, e aí já te posiciona pra varanda, pra rua, se tu mora em casa, enfim, no teu quintal, no teu pátio, e fica lá olhando a claridade de 2 a 5 minutos, né? Isso aí tu já vai receber uma dopamina ali pra seguir o teu dia. Perfeito. E aí depois tem aquela etapa final da rotina, né? Eu tinha dito, tem 2 momentos cruciais, né? Como você começa, pra gente determinar o que vai ser durante esse dia, e como você termina, para que a gente saiba que no dia seguinte vai ser legal também, né? A Fernanda fala bastante na higiene do sono. Sim. Eu acho que isso também passa por descartar o celular do, né? Sim, e na verdade, assim, o que a gente tenta, né? O que eu tento fazer com todos eles começar a se regular o relógio biológico, né? Então a gente faz uma higiene do sono para poder dormir, fazer todas as etapas do sono e ter uma noite de qualidade, e ao acordar eu vou me despertar sozinho. Aí eu sei que eu tô com o meu relógio biológico regulado. Porque das 6 horas da manhã, todos os dias eu acordo e eu não preciso mais do celular para me acordar. Ele tá ali até por um mecanismo de segurança, né? Tipo, eu sei que tá ali se eu acabar me passando. Mas dificilmente ele vai despertar, por exemplo, e você já não vai estar acordado, ou vai despertar e você vai botar no soneca, porque você automaticamente já, né, tá programado, né? O seu organismo, o seu relógio biológico já programou o seu despertar para aquele horário. Sim. Perfeito. É isso aí. Isso tem que ser todos os dias, tudo bem, eu entendo que às vezes a gente tem um social, tem uma festa, dormiu até mais tarde, usou o final de semana para descansar, para dormir, mas quanto mais a gente mexe nesses horários, se o meu horário de acordar às 6 horas e eu vou lá no final de semana e acordo meio-dia, eu já baguncei tudo, né? Já desandou todo o trabalho que a gente fez. Sim. Então assim, tudo bem, uma vez lá no mês aconteceu, né, tá ok, né, a gente também, né, a gente precisa se permitir também viver coisas diferentes, né, então não dá para ser sempre assim, mas para estudantes, que aqui a gente tá trazendo o melhor para eles, né, que eles entendam isso, assim, se eu sair no final de semana e beber, a bebida vai me detonar durante 3 dias, né, e essa troca de horários também, então assim, o álcool ele é muito prejudicial, né, aos desempenhos do cérebro, então bem provável que se eu saio no final de semana, a minha segunda, a minha terça vai ser lesada, né, eu não tenho aquele rendimento que eu tenho quando eu não tô com esse efeito, né? Você pode buscar alternativas, né, de ter lazer, mas que não sejam tão, né, nocivas, assim, para a manutenção da sua rotina. Isso, assim, isso depende de cada caso, né, porque, assim, tem paciente, né, que agora já tá na universidade, né, que eu me lembrei que eu atendi essa semana, e ela nunca sai, então, assim, ela já vem de um burnout, numa época de vestibular, aí iniciou a faculdade de medicina, nos primeiros semestres já desenvolvendo crise de ansiedade, se paralisando, não conseguindo fazer prova, mas ela tá muito fechada nisso, estudo. Então, aí, às vezes, cada caso é um, né? Às vezes a gente precisa tirar. Então, assim, esse final de semana foi muito legal, porque ela saiu, ela se deu o direito, se deu a permissão de sair, de falar com os amigos, de beber alguma coisa, e isso é importante, porque ela precisa viver. Sim. Ela não é só o estudo, né? A gente precisa sair, tirar o estudo de foco. Perfeito. Né? Isso vai depender muito da... Isso, assim, ó, agora me bateu aqui. É importante que eles entendam, assim, não deixe de viver. Porque, assim, ó, parece que eles pegam um papel, né? Eu sou vestibulando e aí, aquilo que a gente conversou, eu tenho que ser o melhor em tudo, eu tenho que ter todas as técnicas e todas as práticas dentro de mim, e eu esqueço de ser eu. Sabe? Um trabalho ali que eu tô realizando com um dos mentorandos é isso, assim, ele parecia estar mais feliz, ele ia bem em tal momento da vida, aí tu perguntou o que ele fazia? Ele fazia esporte, ele era um jogador, e aí virou vestibulando, eu não posso mais jogar, tem vestibulando que diz eu não posso ter o WhatsApp, porque eu não posso perder tempo para responder as pessoas, isso é perigoso. Porque sem querer tu tá entrando num nível de estresse, a gente é social. A gente não pode se isolar dessa maneira, né? E aí, o que aconteceu? Eu olhei pra história dele e vi assim, lá tu funcionava bem quando tu fazia tal esporte? É isso aí, é essa pegada.
Aí eu virei vestibulando, eu cortei tudo da minha vida. Não corta as coisas da vida. Segue, inclui novas coisas, né? Descobre novos prazeres. Então, o tema de casa para ele foi: vai voltar a fazer tal esporte. Tu precisa estar ali no meio dos teus amigos, jogando, sorrindo, vivendo prazeres, sentindo coisas boas, né? Não dá para ser só vestibulando. Isso é perigoso. De novo aqui, a hora da dura. Seguinte, você não pode assumir tanto o papel de vestibulando, porque depois você não vai conseguir mais tirar essa roupa. Olha que coisa horrível, né? Porque a sua intenção é você dizer, não, eu sou o vestibulando de alta performance, justamente para você conseguir sair de uma vez por todas desse ciclo e entrar na universidade. Só que às vezes você encarna tão bem esse papel do vestibulando de alta performance que você começa, né, realmente a se anular e você passa a ser o vestibulando. Fica até difícil depois você se imaginar fazendo outra coisa. De repente vão começar a surgir mecanismos inconscientes que vão te fazer ficar numa espécie de looping infinito do vestibular. Toma cuidado com isso, hein? Você aí, você até cria um perfil vestibulando tal. Você não é o vestibulando tal, né? Coloca o teu nome no teu perfil aí, porque você vai deixar de ser vestibulando, né? Nosso objetivo é esse. Você tem que tirar essa roupa de vestibulando logo. E colocar o seu jaleco, colocar ali, né, a sua indumentária aí de professor, de arquiteto, de advogado, enfim, do que você quiser fazer da vida, né? Cuidado ao vestir esse papel do vestibulando, porque depois você pode acabar ficando preso a ele. E a gente não quer isso. Não. Né? Vestibular, a gente dá um jeito. É isso aí. Bom, gente, vamos encaminhar então as soluções. A gente já falou de soluções bem importantes aqui, porque a gente ficou em cima dessa questão do celular, que era importante resolver, e a gente acabou também trazendo outros aspectos. Mas, Fernanda, vamos lá. Soluções práticas aí, acho que a gente tem um percurso aí com umas 4, né, soluções importantes aí. E são práticas mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos começar com um cronograma. Eu gosto muito de usar o domingo à noite para organizar a semana. Previsibilidade. Assim, vamos lá. Isso seria o ideal, tá? Agora, eu tô assim numa procrastinação. Se tu perceber assim que tu não tá fazendo nada, aí esse cronograma vai ser diário. Todo dia à noite eu vou programar o próximo dia, né? Mas vamos lá, tem uma procrastinação normal, porque todos nós temos, mas eu percebo, né, que tem muitas demandas e que eu acabo sempre deixando 2, 3 matérias para trás, a minha redação, sempre fica faltando alguma coisa na minha semana. Então esse cronograma, eu preciso entender que ele é realista com as minhas condições, que já está difícil de eu realizar tarefas, então eu não posso encher ele, né, mas eu vou pegar o domingo de noite, e eu vou lá e vou colocar o que eu vou fazer na segunda, na terça. Assim, importantíssimo, coloque horário para você fazer isso, né? E determine o assunto, porque não dá para colocar assim, segunda de manhã eu vou estudar história. Isso é muito vago. Eu vou estudar o que da história? Então eu vou chegar na hora, eu vou lá pegar o livro e vou ver o que eu vou estudar na história. E pronto, ali já é uma fuga para procrastinação, porque dali eu já peguei o celular, dali eu já levantei para tomar água, aí eu já fiz um monte de coisa, né? Então assim, esse cronograma tem que estar bem direcionado, né? Segunda às 9 horas eu vou estudar história geral, história do Brasil, enfim, eu vou estudar aquela parte da história, né? Então, assim, eu gosto muito de usar o domingo de noite, funciona, porque o teu cérebro ali já entende, tu visualiza toda a tua semana, tu já sabe o que vai acontecer e isso te traz segurança fundamental, né, para a vida de vestibulando. O segundo critério, assim, é a gente cuidar dessas distrações que a gente falou, né, celular. Eu preciso me analisar em algum momento. Eu preciso entender quais são as minhas fugas, né? Lembra das perguntas que a gente fez, assim, eu estou procrastinando por quê? Eu procrastino em tudo ou eu procrastino em alguma matéria? É importante eu fazer essas perguntas para mim. Eu preciso, né? E isso, assim, para quem não está sendo acompanhado, né? Porque, claro, que quando tu tá dentro do processo terapêutico, a gente ali com os nossos alunos, enfim, a gente faz esse levantamento. Sim, os mentorados, né? Eles vêm, né? A galera da mentoria vem direto e diz, não, professor, eu precisava rever aqui meu planejamento e tal, e a gente senta junto e resolve isso.
Né? Às vezes a gente pega até o fim de semana mesmo, justamente para, né, já planejar a semana seguinte e não permitir que aconteça de novo o probleminha que aconteceu ao longo da semana anterior. Então, né, então eles estão apoiados. Buscar conhecimento, né? Eu preciso entender, eu estou procrastinando na matemática, na redação. Bom, então eu vou fazer um plano para isso, né? Então, assim, faça o cronograma, identifique as distrações, aonde que eu costumo procrastinar. De repente, assim, a pessoa rende muito de manhã, mas chega depois do almoço, me dá um sono, aí para mim já deu estudo, eu não quero mais, aí eu faço, sei lá, milhões de coisas, menos estudar. Né? Então, aí é que eu vou atuar, né? Então, para aí só um pouquinho. Então, ali, naquele momento que é mais difícil para mim, que eu uso muito as minhas distrações, eu vou tirar o celular de perto, eu vou cuidar meu ambiente, porque a gente precisa ser sincero, sinceridade no processo, né? Isso é o principal, porque às vezes, se eu tô no cursinho e o cursinho, na sala de estudo tem barulho e ali eu não rendo, eu não posso mais ficar ali. Então, eu vou render mais em casa, ou numa biblioteca, ou em algum lugar. Ou às vezes é o contrário. Em casa, eu me disperso mais. Então, eu preciso me exigir ficar o dia inteiro lá no cursinho. Então, assim, analise as suas distrações e tire, né? Organize o seu ambiente. Isso é fundamental. Que ambiente eu tô, ele tá me proporcionando que eu me concentre, que eu estude, e quais são as minhas distrações. É quando me ligam, é quando vêm conversar comigo. Bom, então às vezes eu preciso me isolar um pouquinho, né? Temos que eliminar o foco da distração, né? Se é o coleguinha que vem conversar, você tem que estar longe do coleguinha, né? Tem que falar. Bom, às vezes é ser sincero, né? A gente precisa ter também essa comunicação assertiva, né? Porque isso não vai magoar ninguém. Eu posso chegar lá pro fulano, meu amigo, e falar, olha, sabe, eu tenho uma dificuldade muito grande em me concentrar. Eu preciso estar zero barulho, eu preciso estar sozinho. Depois eu vou conversar contigo. Agora eu preciso ficar sozinho, porque senão não vou aprender. E se não houvesse entendimento do amigo, da outra parte, significa dizer que você está, né, tendo uma relação aí que não é saudável para você. Então é melhor você procurar realmente reavaliar isso e estabelecer uma distância. Se a pessoa entender, ela é sua parceira, tá do seu lado, e é isso aí. É disso que a gente precisa, né? Tá cercado de pessoas, né, que fazem bem pra gente e também de circunstâncias que favoreçam, né, o nosso processo aqui de aprendizado, de estudo. Então, o ambiente, como a Fernanda falou, é um ambiente organizado, né, propício para sua concentração, eliminando os focos de distração. Então, a Fernanda falou aqui a primeira era... O cronograma, pra gente ter previsibilidade. Que sejam feitos no domingo à noite, para tu conseguir visualizar a tua semana. O cérebro precisa visualizar tudo que vai acontecer ali de segunda a sexta. Perfeito, já é uma espécie de programação, né? Programação. E aí depois eu vou identificar minhas distrações e me libertar delas. Certo. Né? E o terceiro passo é, se eu tenho essa tendência a procrastinar, eu não posso me dar uma demanda muito grande. Porque imagina, eu já tô fugindo do estudo. É algo assim que eu não tô dando conta. E aí eu chego pra ti e digo assim, agora tu vai estudar 4 horas aí a matemática, a história. Tu não vai fazer. Né? Tu vai fazer qualquer outra coisa, menos isso. Então assim, ó, quebre essas tarefas, né? Não tem problema estudar em blocos, né? Então eu posso fazer assim, se eu tenho muita tendência a procrastinar, eu vou colocar lá no meu cronograma 20 minutos de matemática, 25 minutos de matemática. Descansar 5, mais 25 minutos. Né? Posso fazer o Pomodoro. O Pomodoro. Pode fazer o Pomodoro. Tudo bem. Só que a prova não é em Pomodoro, tá? Te liga nisso. Então, quer dizer, você pode fazer o Pomodoro como um mecanismo, né, de adaptação à necessidade de períodos cada vez maiores de concentração. Mas cuidado, porque a prova não é em Pomodoro. Você não vai ter intervalinhos para, né, recuperar a sua capacidade de foco no dia da prova. Então, vamos trabalhando de maneira consistente um processo gradual de aumentar a capacidade de concentração e foco por períodos cada vez maiores. A gente tem que começar pelo pequenininho e depois ir aumentando. Então, começa com blocos curtos, como a Fernanda indicou. Sim. É isso, né? Porque às vezes a pessoa ela não tá estudando nada, entende? Ela não consegue pegar o material para estudar. E aí, tu não pode dar uma demanda grande para essa pessoa. Então, sim, tu vais iniciar. Mas é isso, assim, tu foi perfeito na tua explicação, na tua fala, né? Não dá para viciar nisso. Né? Porque a prova são 4 ou 5 horas de prova.
né? Então, não faça isso, né? A gente precisa, sim, a gente inicia com o processo de adaptar o aluno ao estudo, fez 25 minutos, descansou, fez mais 25, tá fazendo isso há uma semana, 15 dias, começa a aumentar, eu vou para meia hora, eu vou para 35, eu vou para 40, 45, então eu vou aumentando o meu tempo, isso é importante, né? Fala, às vezes é mais fácil a gente enxergar as coisas que são físicas do que as coisas que são mentais ou emocionais. Então eu gosto de fazer analogia com a preparação física, né? A prova é como se fosse aquela maratona que você vai fazer, certo? E quando você tá, de repente, nesse processo do Pomodoro, você tá fazendo vários tirinhos curtos e tal, mas você precisa ter um condicionamento físico, não é? Quando você vai fazer uma maratona. Então, aqui é a mesma coisa, você tem que ter o condicionamento mental, vamos dizer assim, e você tem que ter a resistência, né? Então isso se vai o quê? Adquirindo com a prática, com a consistência dessa prática. Então você tem que ir treinando para ganhar essa capacidade de permanecer cada vez mais tempo focado. Então isso também é um objetivo importante que você tem que ter ao longo da sua rotina de estudos. E aumentando o tempo de concentração e foco. Até porque, voltando aqui, né, esse negócio aqui, ele faz você ter uma relação com a informação muito fragmentada, né? A internet, de maneira geral, porque os textos, eles estão dentro da lógica do hipertexto. Você está lendo algo que, de repente, tem um hiperlink aqui, você vai clicar nesse negócio e vai para outro lugar, você já não sabe nem como é que você caiu aqui, certo? Quer dizer, a ideia do hipertexto, da informação fragmentada, ela vai criando um jeito muito peculiar de processar a informação, que é em blocos curtos e muitas vezes sem continuidade. O problema é que o vestibular, ele vai te colocar diante de uma prova por 4 horas e meia, 5 horas e meia, e aí como é que você faz, né? Então, é preciso que você faça um processo de educação mesmo do seu cérebro, e isso passa também, né, pela sua relação com os eletrônicos, passa pela sua relação com a leitura. Não tem nada que seja uma malhação cerebral melhor do que a leitura do texto literário. Porque você está lendo jornal, você está lendo super interessante, você está lendo as colunas de informação que tem lá nos veículos, no Nexo Jornal, parabéns, você está se atualizando, legal. Mas e a continuidade? O texto literário te permite, né, ficar por mais tempo focado em algo, né, e muitas vezes você tem que retomar essa informação, depois de você ter passado ali meia horinha lendo, você vai voltar no dia seguinte, você vai ter que pegar o gancho do ponto em que você tinha parado, e você vai ter que continuar. Então, quer dizer, foco permanente, continuado, não tem nenhuma malhação cerebral melhor do que o exercício da leitura do texto literário. Beleza? É isso. Beleza, é isso aí mesmo. A leitura de livros é trabalhar foco, né, Edir? É. Foco. Já tem aí, a gente tá lançando várias dicas para eles, né? Isso tá valendo ouro, hein, galera? Tá valendo muito ouro. bom. Mas vamos continuar assim. Então a gente vai, depois, né, de eliminar as distrações, a gente pode quebrar, né, essas tarefas, assim, não em pegar blocos mais curtos. uma tarefa tão grande, né? Se eu já estou sofrendo com a procrastinação, eu vou diminuir o meu tempo diante da atividade que é difícil para mim. Uhum. Né? E até selecionar atividades, né, Fernanda? Porque tem casos que são bem complicados. Às vezes a pessoa passou por um momento muito difícil e ela não tem como administrar, tipo assim, eu preciso recuperar toda a matéria. A gente vai ter até que entrar num processo de selecionar quais são as matérias e priorizar algumas em detrimento de outras. Uhum. É melhor do que você ficar com essa bola de neve e não conseguir dar conta, né, de maneira satisfatória de nada. É melhor você pegar alguns focos que são prioritários e resolvê-los, deixá-los bem resolvidos, do que você ficar tentando atuar em cima de muitos problemas e não conseguir resolver nenhum. Tá? Então também seja seletivo nos problemas, né, diante dos quais você está se colocando para resolver. Né? Perfeito. E aí a dica final, né, Edir, é o aquecimento. Opa! Porque o que acontece? Às vezes ele fez todo esse cronograma, chegou a hora, segunda de manhã, eu vou estudar a história do Brasil. E aí começa a dar aquele nervoso, né? Mas eu vou ter que ficar sentado. Mas será que eu começo? Não, mas eu vou lá tomar uma água. Não, eu vou lá responder não sei o quê. Então, já começam ali as fugas. O que a gente faz, assim, para quebrar e se engajar na tarefa, né? Primeiro, assim, eu preciso ser firme comigo, né? Eu montei meu cronograma, eu tirei minhas distrações, eu já determinei o tempo que eu vou ficar, o que eu vou fazer com cada disciplina. E agora eu preciso executar. Né? E aí é difícil para mim dar início, pegar o ritmo do estudo. Então o que eu faço? Eu deixo só o livro de história do teu lado, pego o caderno e começo a escrever, né? Pode ser a leitura também,
Mas é melhor, eu gosto mais, que engaja mais, é escrita, né? E aí tu vai fazer, depende da pessoa, tem pessoa que aquece com 2, com 5 ou com 10 minutos, né? Mas esse é o tempo máximo ali. Então tu vais começar a escrever qualquer coisa. Eu me chamo fulano, eu tô com uma dificuldade de me engajar agora, eu vou estudar agora História do Brasil. Pode ser um diáriozinho rápido, assim. Pode, tipo... tu vais escrever qualquer coisa, tu não precisa escrever sobre a matéria. Só pra entrar em movimento. Porque a matéria já tá bloqueada ali, tipo, eu não quero estudar, entendeu? Entendi. Então eu preciso, quando eu vou fazer o aquecimento, eu pego o caderno, a caneta e eu vou escrevendo qualquer coisa. Eu me chamo fulano, eu tenho uma baita... Tá hackeando o cérebro da moçada aí. Eu tô com uma baita dificuldade de me engajar, eu sou procrastinador. Dá até pra fazer um confessionário. Dá. Uhum. E aí o cérebro entende, porque a escrita demanda muito, né? Então ele entende assim, tu já tá trabalhando. E aí tu vai começar, eu vou estudar história, né? Tira o teu caderninho e já tá ali, o livro já tá do lado, tu já engajou, né? Porque é muito rápido quando o cérebro se aquece e diz, tu já tá trabalhando, ele já tá escrevendo, entendeu? Então eu não preciso mais negar nada pra ele, não preciso desfocar ele mais, ele já engajou. Show. E aí ele vai seguir tranquilo no estudo dele. Então essa dica de aquecimento assim é dica de ouro, né? Maravilha, todas foram, Fernanda, muito bom. Gente, acho que nós começamos aqui, né, de maneira, né, muito produtiva. Sim. E a ideia é que a gente tenha os próximos episódios ainda mais produtivos, proveitosos para você, cada vez melhores, mais cheios de interação com você. Para isso, eu quero que você coloque aí nos comentários do vídeo no YouTube, para você que está nos acompanhando em vídeo, coloca aí, né, o que você sugere para o próximo episódio. Eu quero também que você ative a notificação para receber sempre a notificação de um novo episódio do nosso podcast, no YouTube e também no Spotify, onde ficar melhor para você, sabe? De repente você quer ir pro cursinho escutando aí a nossa palavra, as nossas dicas, eu acho que é um momento bem interessante até para você também ter um aquecimento aí para sua rotina, né? Então ativa as notificações do nosso podcast, vestibular, a gente dá um jeito. Fernanda, foi um privilégio inenarrável ter estado com você aqui, mas eu vou continuar com você sempre, porque esse é o meu amor. Ó, a Fernanda, você tem que seguir ela na rede social dela, tá? @psicólogafevieira. E o edir.literatura, beleza? Tamo junto e até o próximo episódio de Vestibular, a gente dá um jeito.